Vamos lá, Vandão, aí sim, porque na ponta da linha está Roberto Dinamite. Fiquei muito feliz quando o Marcelo Pilon entrou em contato com o nosso ídolo, porque eu, como vascaíno, dá até tremedeira em falar com o Roberto Dinamite. Seja bem-vindo, mestre. Boa noite, Roberto Dinamite. É o Edmar Ferreira que está falando. Boa noite, Edmar. Como vai? Tudo bem? Pô, melhor impossível, Roberto Dinamite. Eu tá falando com o grande ídolo da minha vida, né? Tudo bem, grande vascaíno Roberto Dinamite? Tá tudo bem. Apesar desse problema que nós estamos vivendo aí no Brasil, no mundo, né? Mas em casa, me cuidando aí bastante e torcendo para que a gente possa realmente amenizar, mas achar o caminho correto, que até agora, como se diz na gíria, nós estamos atirando para tudo que é lado, né? Então, acho que a vacina é importante, mas essa conscientização de todos também, de usar máscara, de evitar, né? Junto com muitas pessoas, eu acho que isso é fundamental para que a gente possa diminuir aí o número de infectados. O Roberto Dinamite está com 66 anos, 3 décadas no Vasco, né? Eu estava lendo sobre o currículo do Roberto Dinamite, é impressionante os seus números, né? Roberto Dinamite, que de 22 anos como profissional, jogou 21 no Vasco. É impressionante a sua ligação com o nosso Cruz de Malta, né, Roberto Dinamite? Fala o nosso, que eu sou um vascaíno doente aqui em Limeira, viu, Roberto? Realmente, para mim é motivo de orgulho de ter iniciado minha carreira dentro do Vasco, nas categorias de base, infantos, juvenil, hoje a equipe de júnior, que se chama, né? E ter jogado aí esse período grande, né? Dentro de um clube com a grandeza e a tradição do Vasco. Então, eu sou muito grato a tudo isso. Acho que também ao longo da minha carreira busquei desenvolver isso junto com o Vasco, com os jogadores com quem eu convivi, com a própria torcida do Vasco, entendeu? Então, eu me sinto muito honrado de ter feito e continuo, né, fazendo parte da história desse meu clube que me enche de alegria, de tristeza, que faz parte também da vida de todo mundo, né? A gente não vive só alegria, em momentos difíceis como agora, mas torço para que logo o Vasco encontre o caminho melhor. O Roberto Dinamite, que é o maior goleador do Vasco, ele tem 708 gols, é o maior jogador que vestiu a camisa do Vasco com 1.110 jogos, é o maior artilheiro de São Januário com 184 gols e recente votação da revista Placar, entre 240 personalidades do Vasco, ele foi eleito o melhor. Que mais, né, presidente? Que mais que precisa? É gozado, né? Tem uma estátua do Romário, mas tem que ter do Roberto Dinamite daquele tamanho, né, presidente? Eu acho que isso aí foi uma decisão na oposição, é claro, de quem estava ali. Eu acho que, para mim, o que vale mais é isso que você acabou de falar, só acrescentando, sendo hoje ainda, depois de ter parado em 92, 93, continuo sendo o maior artilheiro da história dos campeonatos brasileiros e o maior artilheiro da história do Campeonato Carioca também. Então, eu acho que é isso que me deixa feliz, envaidecido, e agradeço por tudo que realmente o esporte, é claro, em especial o Vasco, que me deu essa condição para que eu pudesse chegar onde cheguei, e que também, acho que ao longo desse período, procurei retribuir, né, dentro do campo, fora dele, sempre respeitando, acima de tudo, essa instituição que é o Vasco da Gama. Então, isso para mim é motivo de orgulho. O maior artilheiro do Brasileirão com 190 gols, eu vim municiado aqui, viu, Dinamite? O maior artilheiro do Campeonato Carioca com 279 gols, quinto maior goleador do mundo em jogos da primeira divisão, com 470 gols em 758 jogos. E detalhe, só 3 jogadores no Brasil vestiram a camisa de um único clube mais de 1.000 jogos: Roberto Dinamite, Pelé e Rogério Ceni. Que trio, hein? É verdade. Que trio, hein, Dinamite? Bom, né, rapaz? Sensacional, viu? Sensacional. Por isso que eu falo que eu fui um privilegiado de jogar no Vasco, ter vestido a camisa por muito tempo. E por isso também acho que
É claro, eu tenho as minhas qualidades, mas é por isso que eu cheguei a essas marcas aí realmente fabulosas, por ter jogado mais tempo do que muitos outros jogadores. Você sabe, viu, Roberto Dinamite, até o Marcelo pediu para eu te lembrar, e quando o senhor era presidente do Vasco em 2011, ganhamos a Copa do Brasil, e eu fiz uma promessa naquele jogo, porque o Vasco tomou um suador do Curitiba, que eu vou te contar uma coisa. Eu entrei atrás da porta nos minutos finais, porque ganhamos de 1-0, gol do Alexandre em São Januário. Aí vai lá, o Curitiba faz 3-2 com o chute do William Farias de fora da área, não deu pro Praz. Meu Jesus Cristo, 5 minutos finais, eu olhava pro banco, Diego Souza de joelho, Fagner de joelho, Ricardo Gomes nervoso, e vai lá, eu falei... tava por ali. Tava, né? Falei, Dinamite, falei, se o Vasco for campeão, eu faço uma tatuagem, o escudo do Vasco na minha perna. E eu morro de medo de agulha, Dinamite, você não tem noção que eu tenho medo de agulha. Terminou o jogo, Vascão campeão. Fui lá, demorei pra pagar a promessa. Foram 6 meses de promessa. Mas eu fui lá e tenho uma tatuagem do Vascão na perna esquerda, viu? Não, eu também, por incrível que pareça, coincidência ou não, eu também fiz uma tatuagem da Cruz de Malta do Vasco, e até foi logo depois da conquista e tal, que eles conseguiram reunir um número grande de vascaínos, e foi um tatuador conhecido aqui, que iria bater o recorde, vamos ver, do tempo mais curto com o número maior de pessoas. E aí fui lá e fiz. Dói pra caramba esse negócio. Foi o primeiro única vez. Pô, dói muito. Não sei como é que esse cara consegue, colocar tanta tatuagem no corpo. Mas realmente foi muito legal. Algo que eu levo e guardo com muito carinho, assim. Eu não me arrependo, não. Mas você falou, e foi realmente, no finalzinho, foi uma loucura, cara. Meu Deus. E pior coisa para o jogador, para o ex-jogador, é ficar vendo um jogo, né? Verdade. Então, mas foi muito legal, porque acho que os jogadores realmente eram jogadores de qualidade e conseguimos, assim, um título inédito para o Vasco naquele momento, né? Aquele gol do Éder Luiz de fora da área, o Edson Bastos, que era o goleiro do Curitiba, a bola veio toda enviesada, entrou. Nossa, mas o que eu pulei naquele gol. Bom, eu vou passar aqui para os companheiros, Dinamite. O Marcelo Pilon, que fez contato com você hoje, me deu esse presente. A hora que ele falou para mim, olha, fechei com o Dinamite, mas me deu uma tremedeira, presidente. Você não tem noção, porque eu tô diante do meu ídolo, né? Tem pôster do Roberto Dinamite no meu quarto, tem pôster do Dinamite no meu quarto. Vamos lá então, Marcelo Pilon. Roberto, muito boa noite, uma grande honra estar falando contigo. Eu tenho boas lembranças, eu tenho 44 anos, Roberto. Eu lembro de você, eu vi dois jogos seus pela Portuguesa, um jogo contra o São Paulo e um jogo contra a Inter de Limeira, né? Então, e sempre o via nos gols do Fantástico. Então, uma grande honra estar falando contigo, e até avisar você que o Edmar, inclusive, a gente ficou até com receio aqui, toda a nossa equipe colocou uma ambulância aqui, porque hoje a emoção vai ser grande, né? Mas para coisas boas a gente não precisa muito de ambulância, não, cara. Então, felicidade é muito boa. É muito legal, muito legal. Acho que são essas coisas que deixam a gente assim, feliz por tudo, né? Porque como eu sou igual a todo mundo, e a gente tem momentos bons, momentos difíceis na vida, no esporte, é aquilo que você faz, mas eu acho que o importante é você ter consciência daquilo que você fez, como você fez, sempre respeitando a todo mundo. Então, Edmar, fica tranquilo aí que você não vai passar mal, não, tá, meu amigo? Roberto, eu ia te perguntar, através dos nossos estudos aqui, né, sobre a sua vasta carreira, eu vi que você fez, de todos os gols, você fez 43 gols no Fluminense, 30 no América, 28 no Botafogo, 27 Flamengo, Bangu e Americano. Fez pouco no Flamengo, tem que ter feito o dobro. O Fluminense era claro, você fez muito mais gols no Fluminense, mas era o seu principal adversário ou sempre foi o Flamengo? Acho que sempre foi o Flamengo, né? Assim, como adversário, essa coisa de ser um jogo, claro, o clássico Fluminense era sempre um jogo importante, difícil e tal.
E até são coisas do futebol que você, para explicar, fica até complicado, porque no meu período o Vasco vencia muito pouco o Fluminense, entendeu? No confronto direto, o Vasco dificilmente tinha assim, grandes resultados, sequência de vitórias e tal, e até mais contra essas outras equipes que o Vasco conseguia resultados positivos. Então, mas tu vê, contra o Fluminense, estatisticamente eu fiz mais gols. Eu posso dizer que esse é um privilégio, porque por ter jogado mais tempo também, né, e aí não vai da qualidade dos outros jogadores, mas esses números, eles são números que comprovam também que eu fui o maior goleador entre esses 3 outros times, né? Quem chega perto tem uma diferença de 1 ou 2 gols e tal, esse negócio todo. Mas é isso, eu acho que a coisa de Vasco e Flamengo ela é diferente porque o Flamengo sempre teve boas equipes, o Vasco também, e era um jogo assim que mexia um pouco com o emocional dos jogadores, a motivação ela realmente era muito especial. Então eu só tenho assim, posso dizer boas lembranças, principalmente desse clássico, porque mesmo com vitórias e derrotas, mas era um jogo que realmente mexia e motivava muito para que o resultado pudesse acontecer. Muito bem, eu vou passar aqui para o Igor Sedano também, que tem uma colocação para o Roberto Dinamite. Olha que presente para a gente, hein? Roberto Dinamite aqui no Pimba nos Esportes. Vamos lá, Igor Sedano. Boa noite, Roberto Dinamite, seja bem-vindo a Limeira, Rádio Mix. Tudo bem com você, artilheiro? Fala, Igor. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, graças a Deus. Ô, Dinamite, você teve... A gente sabe que hoje o futebol mudou muito, né? A gente conversou com vários ídolos do futebol brasileiro, do interior de São Paulo, durante esses dias de pandemia. Na sua visão, mudou em que aspecto o futebol brasileiro? Na questão dos jogadores? Porque a gente vê, na época sua, Zico, você, Rivelino, todos esses caras aí que foram gigantescos no futebol carioca e no Brasil também, tinham muita identificação com os seus clubes e também com os torcedores. Até torcedores de outros times gostavam de ver vocês jogarem. Hoje, a identificação que um jogador tem com o clube, vamos pegar um exemplo do Dudu agora, que saiu do Palmeiras. Prega-se muita identificação, muita assim. Você ficou 21 anos no Vasco, o Dudu ficou 5 anos no Palmeiras, surgiu uma proposta milionária para ele, ele saiu. Se é que me entende nesse ponto de vista, é isso basicamente que mudou? Hoje a identificação é mais para o lado financeiro do que amor à camisa, Roberto? Eu acho que mudou muito. Mudou em razão até do próprio mercado, né? Então, falar do Dudu jogou 5 anos, até que jogou muito tempo, né? Porque hoje você tem um garoto de 14, 15 anos que está sendo observado por alguém. Quando chega com 16 para 17 para assinar o primeiro contrato com o profissional do clube de origem dele, ele já tem um agente, já tem uma situação, vamos ver, se for um bom jogador, um jogador que se destaca, ele já tem, de repente, uma proposta. Né? A gente está vendo aí o Thales, né, no Vasco, né, o Paulinho que estava no Vasco e outros jogadores, né? Com essa faixa etária, com essa idade, essa para mim é a grande diferença. Hoje o mercado, você trabalha e observa muita gente, né? Os clubes vivem uma realidade muito delicada no que diz respeito ao aspecto financeiro, e quando surge um jogador assim, normalmente, como eu falei, tem hoje a própria lei, a Lei Pelé, ela fez esse caminho, abriu essas portas. E aí você tem proposta que, ou você, nesse garoto que está iniciando, e por isso quando você faz uma entrevista com um atleta desse e fala para onde você deseja jogar, na Inter de Limeira, no Palmeiras, no Flamengo, no Vasco, Corinthians, qualquer clube, o garoto que pensa logo em Barcelona, Real Madrid, e sair do país. Então essa para mim é a grande diferença, né? A preparação, mas o aspecto profissional hoje
Ele tem alguém por trás, né, que vamos dizer, municia isso ou que acelera essa situação, e por isso o vínculo, vamos dizer, o vínculo com o clube já não existe. Acho que na minha época, né, você escalava um time, né, qualquer torcedor sabia escalar o seu time. Hoje, quando você vai perguntar o seu time, dificilmente ele consegue colocar os 11 jogadores ali. Então, eu acho que essa é a diferença maior. É o mercado que abriu e que hoje, vamos dizer, continua sendo um caminho também para os clubes, né, para poderem fazer dinheiro, mas ao mesmo tempo eu vejo que é uma situação que faz com que o jogador saia muito cedo do clube e que, infelizmente, o clube deixa de ter o atleta no campo e, ao mesmo tempo, os valores ainda muito baixos em comparação àquilo que esse atleta poderia render futuramente para o clube. Ô Dinamite, recentemente entrevistamos o Zenon, o grande bigode, craque do Corinthians, craque do Guarani, e apesar dele não falar o nome Tele Santana, ele mostrou muita mágoa com o treinador quando se fala em Copa do Mundo. E a gente leu aqui que você esteve nas Copas de 78 e de 82, mas 82. O Tele não te colocou em 82 para jogar uma partida sequer. Em 86, se arrebentando no Vascão, o homem não te chama para o México. Você guarda essa mágoa do Tele também? Não, cara, não guarda mágoa não, mas eu acho que tem jogadores e jogadores, né? E como em clube, em seleção, você também tem esses jogadores que vão para a seleção, são convocados, e jogadores que são titulares da seleção, jogadores que você tem 3 ou 4 que são reserva, mas que podem ser titular, e eu me via dentro desse perfil de estar na reserva, ou ser chamado por uma seleção, estar na reserva, mas que me achava em condições de ser titular e de jogar. Em 82, como 78, 82 não foi diferente, não estava nem nos planos, vamos dizer, do Pelé, mas teve o problema do Careca e eu fui chamado, e como jogador estava ali para servir a minha seleção, e super motivado, acreditando, e sempre acreditei. Eu só realmente lamentei não ter tido uma oportunidade. Acho que a seleção foi a seleção da minha geração, né? Comecei lá, primeiro brasileiro foi em 74, mas 78, esse período de 74 em diante, então acho que foi uma geração dessa seleção que se fez representar, né? Zico, Sócrates, Júnior, Éder, Serginho, e vários outros jogadores, Leandro. Então, eu acreditava nisso, porque me via dentro desse perfil, desse contexto de ser o Roberto Dinamite do Vasco e em condições de estar ali brigando por uma posição. Ele achou por bem, ou tomou essa decisão. Por um lado eu entendo, porque eu não tive muito tempo nesse período de preparação, mas se eu tenho alguma decepção, alguma tristeza aí com relação à seleção, foi não ter jogado pelo menos uma partida naquela equipe de 82. Perfeitamente, e merecia jogar. Meu pai torce pro Fluminense, viu, Roberto? Quando eu falei que eu ia te entrevistar, ele falou: pô, mas que esse cara faz gol no Fluminense, é brincadeira, mas dá um abraço no Roberto Dinamite. Vamos lá então, Marcelo Pilon, que vai falar a respeito da passagem dele no Barcelona, né? Pois é, poucos sabem que o Roberto é Carlos Roberto de Oliveira, 66 né? anos, 5 mandatos consecutivos, deputado estadual no Rio de Janeiro mas pelo agora PMDB. tem Dinamite, hein? Agora é Dinamite. É verdade, você colocou o Dinamite agora. Tá certinho, pô. Verdade. Tá lá junto. Verdade. Caminha junto. Roberto, deixa eu te perguntar sobre a sua passagem do Barcelona. Você foi para um grande time, era um centro, até um centro desconhecido para muitos brasileiros. Acho que o último foi o Evaristo de Macedo, que foi. E você acabou ficando somente um ano, até menos de um ano, né? E quase que você voltou pro Flamengo. Aí é outra história, Deus me livre, né? aí não, hein? E você estreou fazendo gols pelo Barcelona. Houve uma troca de treinador e você depois nunca mais jogou. Foi uma grande
foi a sua grande frustração de futebol, tirando de jogador, que foi a saída para o Barcelona? Cara, o que aconteceu é o seguinte, é claro que eu fui contratado em cima do que eu fazia no futebol brasileiro, no que eu jogava, da forma que eu jogava, fazia gols e tal. Até aí, sem problema. O que acontece, como nós falamos lá atrás, com relação hoje do futebol brasileiro, e o Barcelona, claro, devido às proporções, não é diferente. O futebol espanhol, naquela época, só podia ter 2 estrangeiros atuando, né, na equipe, e hoje você pode ter vários jogadores, e isso, de uma certa forma, facilita. Quando eu fui, o técnico que veio ao Brasil, né, para fazer a negociação junto com o dirigente do Barcelona, que era o Rifé, que foi um lateral que jogou no Barcelona tempos atrás. E logo depois de 4, 5 jogos, o Rifé foi substituído e entrou o Heleno Herrera. Diz que esse Heleno Herrera não gostava muito, até os caras contam uma história, não sei se é verdadeira ou não, do Santos, de Pelé, de 62, esse negócio assim. Ele estava não sei se foi na Inter ou no Milan, isso na Itália, e os resultados do Brasil massacrou com Pelé e tal. Mas, sinceramente, aí ele achou que eu tinha que ficar treinando, e eu aí continuei treinando e tal, mas via que não seria aproveitado. E aí que surgiu realmente o Flamengo foi lá em Barcelona. O Márcio Braga esteve em Barcelona, conversou lá com o presidente do Barcelona, eles conversaram, chegaram a discutir alguma coisa, mas para mim, oficialmente, quando eu digo oficialmente, de uma proposta do Flamengo para voltar ao Brasil, uma proposta para o Barcelona, ela não aconteceu. Eu cheguei a falar com eles e falei, olha, vocês conversam com o Barcelona, eu tenho um contrato acho que era de 2 anos, 2 ou 3, e vocês conversam, se o Barcelona achar por bem, eu vou pensar em o que eu vou fazer. Mas aquilo, no primeiro momento, eu estava querendo jogar. E aí começou, quando o torcedor do Vasco soube disso, né, que saiu, noticiário e tal, começou uma pressão muito grande do torcedor do Vasco aqui no Brasil. Mas a decisão, que seria a minha decisão final, e eu estou ouvindo essas coisas, isso, o Vasco mandou o Eurico lá em Barcelona. O Eurico foi lá, conversou comigo, conversou com o pessoal do Barcelona, e eu fiquei esperando uma posição. No primeiro momento, até essas coisas que acontecem no futebol, e aí não é só aqui, é na Espanha também. Eu lembro que o presidente do Barcelona ligou para o Vasco, falando da proposta do clube brasileiro, e me colocou na extensão, e aí o Vasco no primeiro momento falou que não tinha interesse na minha volta, e ouvi, ele me ligou, e aí começou essa coisa, né, da possibilidade de vir e tal, negócio de pressão daqui e dali, e aí me ligou o Olavo Monteiro de Carvalho, que mandou o Eurico lá para Barcelona, para conversar, para tentar ver qual seria o melhor caminho. A decisão, eu poderia até naquele momento ter um outro rumo, nem voltar ao Brasil, porque tinha uma proposta para ir para a Inglaterra, mas achei que, o que eu queria era jogar, e aí não é insegurança, não é nada disso, mas era uma vontade de voltar, e eu achei que em voltar para um ou para outro, voltar para o Flamengo, que foi lá e mostrou o interesse, e acho que a razão de eu ter voltado, acho que não tenho certeza de eu ter voltado para o Vasco foi porque o Flamengo foi lá, mas achei que o melhor caminho seria voltar, e quando se fosse voltar para o Vasco. Então a decisão foi minha. Aí voltei para o Vasco e continuei ali por mais 10 anos, já que eu estava com 10 anos saindo, que eu estava jogando no Vasco. Aí foi isso que aconteceu, voltei. E aí voltei até
num jogo fora do Rio, acho que em Recife, e depois teve o jogo Vasco e Corinthians no Maracanã, que eu fiz ali os 5 gols. Foi 5-2 Vasco. Primeira vez que eu conseguia marcar 5 gols contra uma equipe forte como a do Corinthians. Perfeito. Última colocação para o Roberto Dinamite, desde já te agradecendo muito, meu grande líder, meu grande ídolo. Eu falei para o rapaz, se deixar eu falar, eu vou ficar falando. Cara. Mas olha, a minha vontade é te entrevistar 5 horas. Já falei muito. Não. Eu preciso saber, a última colocação, prometo. Quem foi mais difícil você enfrentar, o Romário ou o Eurico Miranda? Enfrentar? Cara, por incrível que pareça, olha só, eu vou dar assim, o Eurico, no período que ele foi dirigente do Vasco, diretor de futebol, a gente tinha uma relação legal, uma relação de respeito. Eu, para tu ter uma ideia, eu nunca o chamei de Eurico, sempre chamava ele de doutor Eurico, e eu já estava jogando há muito tempo, na ida e na volta. Teve um problema, aí, depois já praticamente que eu estava encerrando a carreira, tive um problema pessoal, assim, um dia eu fui em São Januário ver um jogo, e foi até um jogo Vasco Ponte Preta, em São Januário, e o meu filho pediu para ir ver o jogo e tal. Eu falei, tá, vamos lá. Então, aí fomos ver o jogo, depois chegou lá, eu estava na tribuna, e aí entrou até o negócio do Romário, que o Vasco tinha ganho do Palmeiras, aquela virada, né, fantástica, 4-3 e tal, e o Eurico usou a camisa 11 do Romário. E eu me foi perguntado sobre isso, eu falei, poxa, eu acho super legal, o presidente do clube, que é a autoridade que pode falar alguma coisa, o presidente está homenageando um jogador que dentro do campo eu vi, ele fez acontecer, fez chover, fez gols e deu o título do Vasco. Então, eu acho que ele não gostou disso, dessa declaração. Aí eu estou com meu filho lá em São Januário na tribuna, não estava nem na tribuna, passei pela tribuna, assim, o seu Calçado estava na tribuna de honra. O seu Calçado já era presidente de honra e o Eurico presidente. E aí eu falei com o seu Calçado, ele me chamou, vem aqui, traz o Rodrigo para ficar na tribuna e tal. Falei com os caras e fui para a tribuna. E aí alguém informou lá, o rapaz responsável pela tribuna, informou que eu estava na tribuna, o Eurico mandou que eu saísse da tribuna de honra do Vasco. E aí gerou essa coisa porque na realidade a gente tem que ter o respeito pela instituição, o respeito pelas pessoas que estão ali, e eu sempre respeitei, como respeitei a todos, ele, o presidente e o funcionário mais simples do clube. E aí gerou isso, a gente deixou de se falar. Eu acho que cada um tem que respeitar o espaço, ele não respeitou o meu. E aí deixei de falar com ele. E o Romário já foi como presidente. O Romário, no início da carreira dele, ele mostrou o talento, e sem sombra de dúvida, também foi acho que o maior jogador, assim, individualmente, que fazia acontecer, que fez a diferença no Vasco, na seleção, por onde ele passou, no próprio Barcelona. Agora, é uma geração mais nova, tá? E aí, quando eu entrei como presidente, teve um problema de pagamento, não problema de pagamento, de regularizar um documento de uma confissão de dívida com ele, e que a gente não tinha isso dentro do clube, né, tinha sido feito. E aí, quando acertou isso, nós conseguimos reunir para ver direitinho o que era, ele apresentou a documentação e continuamos, mas aí deixamos de ser amigos, né, porque a gente não era amigo assim, não tinha uma relação muito próxima, porque era uma outra geração. A gente já tinha uma diferença de idade, mas aquilo ali, tipo, deixou por parte dele, ele achou que eu sei lá,
não acreditou nele, mas eu tinha que acreditar dentro da documentação, daquilo que eu tinha para falar. E tanto que quando ele apresentou a confissão de dívida, que não estava dentro do clube, nós passamos e voltamos a pagá-lo. Então, aí isso gerou esse mal-estar que a gente hoje nós não temos nenhuma relação mais próxima. Na realidade, hoje nós não nos falamos, e ele seguiu e vai seguir o caminho dele e eu vou seguir o meu. Perfeito. Dinamite, do fundo do meu coração, um grande abraço. Muito obrigado, muito obrigado, viu? Que honra tê-lo aqui no Pimba, viu? Fica com Deus, um abração. Obrigado, meu ídolo. Um abraço. Valeu, Roberto Dinamite, hein? Muito obrigado, Marcelão. Você é o cara, hein? Ouvimos Roberto Dinamite aqui no Pimba nos Esportes. Não conversa com o baixinho Romário. Romário, causando problemas, né? Agradecer ao China por ter passado o telefone do Roberto Dinamite para nós. Sem dúvida, China, sem dúvida. Abração. Vamos falar de